Bem-vindo a este webinar da equipa Matemática 360. As novas aprendizagens essenciais para a disciplina de Matemática A que entram em vigor no ano letivo 2024-2025, no 10º ano de escolaridade, têm por base as seguintes ideias inovadoras: matemática para a cidadania, pensamento computacional, diversificação de temas no currículo e matemática para todos. Neste novo documento curricular, preconizam-se 9 ideias-chave que devem ser contempladas pelas propostas de trabalho a promover em sala de aula com os nossos alunos, paralelamente à concretização dos objetivos de aprendizagem dos temas matemáticos, como, por exemplo, do novo tema do 10º ano, Modelos Matemáticos para a Cidadania. Neste webinar, vamos abordar o desenvolvimento de um dos subtópicos deste novo tema, apoiado numa das ideias inovadoras, o pensamento computacional. Também uma novidade curricular e contemplando algumas das ideias preconizadas, como resolução de problemas, modelação e conexões, o raciocínio e lógica matemática, o recurso sistemático à tecnologia, tarefas e recursos educativos e práticas enriquecedoras e criatividade. Com esse propósito, apresentaremos uma tarefa que permite concretizar um objetivo de aprendizagem do subtópico maioria absoluta do tópico modelos matemáticos nas eleições. A tarefa é baseada numa das ações estratégicas de ensino do professor recomendada, em que se propõe a utilização da linguagem de programação Python para resolver um problema relativo a este sistema eleitoral. Mas antes de chegarmos à tarefa, faremos uma breve introdução ao pensamento computacional e depois à linguagem de programação Python. Fique desse lado. As novas aprendizagens essenciais para a disciplina de Matemática A integram o pensamento computacional como abordagem conceptual a utilizar na perspectiva de resolver problemas matemáticos. Esta integração é apoiada em recomendações internacionais, faz o alinhamento com o currículo de matemática do ensino básico e justifica-se pela existência de aspectos comuns entre o pensamento matemático e o pensamento computacional, bem como pela relevância atual do pensamento computacional na ciência e na sociedade. Mas afinal, o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é um processo de pensamento que pressupõe o desenvolvimento de forma integrada de práticas como a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e definição de algoritmos e o desenvolvimento de hábitos de depuração e otimização de processos. A abstração consiste em extrair a informação essencial de um problema. Realçam-se os processos relevantes, tornando secundários pormenores e particularidades. A decomposição consiste em estruturar a resolução de problemas por etapas de menor complexidade, de modo a reduzir a dificuldade do problema. Passa por identificar elementos importantes, decompor a tarefa em partes mais simples, diminuindo assim a sua complexidade e ordenar as novas partes na execução dessa tarefa. O reconhecimento de padrões consiste em identificar ou reconhecer padrões e irregularidades no processo de resolução de problemas e aplicá-los em outros problemas semelhantes. A algoritmia consiste no desenvolvimento de um procedimento, um algoritmo, passo a passo para solucionar o problema, nomeadamente recorrendo à tecnologia. A depuração consiste em procurar e corrigir erros, testar, refinar e otimizar uma dada resolução apresentada. Vamos de seguida abordar o subtópico maioria absoluta. O sistema eleitoral para a escolha do Presidente da República está definido na Constituição da República Portuguesa e na respectiva lei eleitoral. Na sua redação atual, a lei eleitoral estabelece que 1. Será eleito o candidato que obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco. 2. Se nenhum dos candidatos obtiver esse número de votos, proceder-se-á a segundo sufrágio, ao qual concorrerão apenas os 2 candidatos mais votados que não tenham retirado a sua candidatura. Dito de outra forma, o Presidente da República é eleito pelo método da maioria absoluta. Com a entrada em vigor das novas aprendizagens essenciais, os nossos alunos de Matemática A, se ainda não o souberem, passarão a sabê-lo. Com efeito, podemos encontrar nas tabelas de operacionalização deste documento curricular o objetivo de aprendizagem, identificar o vencedor de um processo eleitoral através de maioria simples
e maioria absoluta. Nas ações estratégicas de ensino do professor, para o subtópico maioria absoluta, sugere-se, entre outras ações, propor a construção de um programa simples em Python de iniciação à linguagem que permita determinar o número de votos que garanta a maioria absoluta, sendo inseridas as votações de 3 candidatos. Saliento que se pretende um programa simples, de iniciação à linguagem, pois, em princípio, esta sugestão é para aplicar no início do ano letivo. E assim sendo, estaremos a dar os primeiros passos neste caminho com os nossos alunos. Pensando especificamente no ano letivo 2024-2025, teremos no 10º ano alunos que, em princípio, ainda não tiveram a oportunidade de contactar com práticas que lhes teriam permitido desenvolver o pensamento computacional na disciplina de matemática, uma vez que realizaram o ensino básico com o currículo anterior da disciplina. Com o intuito de apoiar a prática docente, no final da tabela de operacionalização deste tema, como das de outros, são apresentados exemplos de programas em Python. Devemos ter sempre em mente que o que se pretende não é ensinar a programar, é antes promover a utilização da programação para resolver problemas matemáticos. Está agora a pensar, sim senhor, mas os alunos em princípio vão ter de aprender a programar. Certo. Se lhes propusermos a utilização de Python, com certeza. Para isso, devemos começar com situações simples. Uma boa estratégia será inicialmente propor tarefas em que um ou mais programas são apresentados aos alunos, pedindo-lhes que os interpretem e que os alterem no sentido de resolver um problema diferente do original, tentando que a aprendizagem da linguagem de programação seja feita paulatinamente. Antes de partilhar consigo uma forma de concretizar a sugestão apresentada nas ações estratégicas, vamos ver alguns aspectos básicos relativos à linguagem de programação Python. Python é uma linguagem de programação que surgiu na década dos anos 90 do século XX e que se tornou muito popular. Foi inventada pelo holandês Guido van Rossum, que lhe deu o nome inspirado na série televisiva do humor britânico Monty Python Flying Circus, de que era fã. Como podemos desenvolver programas em Python? Normalmente, utiliza-se um editor para criar programas e um interpretador para os executar. No entanto, a edição de programas pode ser feita diretamente na interface do interpretador, designada por Shell. Por exemplo, os programas que são apresentados nas aprendizagens essenciais foram desenvolvidos no Python Idle 3.11, programa que está disponível para download na página oficial da Fundação de Software Python, www.python.org. Mas há outras possibilidades. As calculadoras gráficas mais recentes já têm Python integrado e permitem a criação e a execução de programas nesta linguagem. Neste caso, pode-se aceder a um editor, criar o programa, com alguns menus de apoio e executá-lo na Shell. Existem muitas outras soluções disponíveis na internet. Em www.python.org são sugeridas diversas plataformas online e aplicações. Uma destas aplicações é o Thonny, que será utilizada neste webinar. Thonny é um editor e interpretador de Python que foi pensado para facilitar a vida a novos programadores em Python. Para o obter, basta aceder à página de internet thonny.org e fazer o download do ficheiro de instalação. Depois de instalado, basta começar a programar. E para programar em Python, convém conhecer minimamente a linguagem. Mas espera, mesmo sem saber nada de Python, podemos copiar um programa já feito para o editor e executá-lo. Vejamos como. Tenho aqui o Thonny já aberto, é a primeira vez que estou a mostrá-lo e, portanto, vou aqui apresentar alguns aspectos básicos. Temos nesta zona o editor, aqui onde vemos este temos aqui o editor de programas. Em baixo temos a Shell. Podemos abrir aqui vários ficheiros, temos aqui os comandos habituais de programas de Windows e de outras plataformas para abrir, gravar, etc. E aqui ao lado há alguns painéis, como o das variáveis ou de ajuda, assistente. O assistente dá-nos algumas dicas quando estamos a cometer eventualmente aqui alguma falha ao programar e portanto dá jeito. As variáveis é uma opção minha, podem escolher outro tipo de opções para visualizar e estão aqui disponíveis, basta clicar aqui no verde do menu. Vou agora passar rapidamente para ilustrar o que acabei de dizer
passar para o PDF das aprendizagens essenciais. Tenho aqui o programa que os autores das aprendizagens essenciais nos fornecem para nos apoiar na implementação desta ação estratégica e copiei e agora vou aqui colar. Estamos a ver aqui 3 variáveis, vamos ver depois isto mais em pormenor, um cálculo feito com essas variáveis para determinar justamente aquilo que este programa deve determinar, que é o número mínimo de votos para se ter maioria absoluta, como veremos mais à frente, mas isto é só um exemplo. E agora vou executar o programa. Executar o programa pode ser feito clicando aqui no Play, em F5, na tecla F5, ou Ctrl+R, como por exemplo em algumas calculadoras gráficas também assim é. Na Shell eu vejo a execução do programa. Este programa só me apresenta aqui um resultado, que é o cálculo daquele número, o MA, digamos assim. Ao lado das variáveis nós conseguimos ver os valores das variáveis que vão sendo definidas no início do programa e das que vão sendo calculadas também. Já agora há aqui alguns aspectos que têm a ver com a depuração, aqui há algumas funcionalidades nestes ícones e que podem depois explorar, clicando aqui no depurar, conseguem ir vendo o programa avançar passo a passo. Com o software de uma calculadora gráfica instalado no computador, poderia ter feito exatamente o mesmo, copiar, colar e executar. Vamos então ver alguns aspectos básicos da linguagem Python. Comecemos pelas variáveis. Como em qualquer linguagem de programação, as variáveis servem para armazenar valores em memória para utilização num programa. Uma variável em Python deve ter um nome iniciado por uma letra minúscula e é criada assim que o seu nome é escrito pela primeira vez no início de uma linha de um programa, seguido do sinal de igual, a seguir ao qual se escreve o valor da variável. Por exemplo, se escrevermos t igual a 10, estamos simultaneamente a criar a variável t e a atribuir-lhe o valor 10. Se mais à frente escrevermos t igual a 20, apenas estamos a atribuir um novo valor à variável já criada anteriormente. As variáveis podem ser de diversos tipos de dados. Em Python existem, entre outros, int, que representa um número inteiro, float, que representa um número real. Em rigor, estamos a utilizar números racionais, dízimas finitas, com até 15 casas decimais, para aproximar números reais ou racionais. Complex, que representa um número complexo. Bool, que representa uma variável booleana, podendo assumir os valores true, verdadeiro, e false, falso. str, que representa uma sequência ou cadeia de caracteres, portanto texto. List, que representa uma sequência de elementos, uma lista de elementos, eventualmente de tipos diferentes, incluindo do tipo lista. Quando uma variável é criada, é-lhe associado o tipo de dados natural do valor que lhe está a ser atribuído. Vamos ver alguns exemplos trabalhando diretamente na Shell. Ao escrever n igual a 4, estou a criar uma variável inteira à qual atribuo o valor 4. Vejamos, se eu agora escrever n, enter, vejo que o valor atribuído é 4. Ao escrever p igual a 3,14159, reconhecem? Estou a criar uma variável real, ou float, à qual atribuí este valor, este mesmo valor. Se eu fizer p, enter, cá tenho 3,14159. Se escrever, por exemplo, palavra, estou sempre a começar com letra minúscula, como veem, depois poderíamos usar maiúsculas, igual a olá, ponto de exclamação, fecha aspas. As aspas poderiam ser plicas, não tem que ser necessariamente aspas. Estou a definir um pedaço de texto, digamos, uma cadeia de caracteres, e fazendo palavra enter eu vejo que olá está aqui definida entre plicas, olá, exclamação. Vamos ver agora alguns comandos de Python. Comecemos pela apresentação ou escrita de dados. Para que um programa apresente dados no ecrã, utiliza-se a função de saída print. Por exemplo, para ser apresentado no ecrã o valor da variável n, escreve-se print, abre parênteses, n, fecha parênteses. E aparece-nos aqui o valor 4. Eu já tinha definido mais acima que n era igual a 4 e, portanto, aparece aqui o valor. Carregando em n, enter, vemos também 4. A questão é que quando estamos a querer que um programa o faça, temos que introduzir esta instrução. Se quiser
de uma só vez apresentar uma ou mais variáveis conjugadas com outros elementos numéricos ou de texto, escreve-se, por exemplo, print, abre parênteses, abre aspas, o valor aproximado de π é, agora vamos fechar aspas, acabou a nossa porção de texto, vem que há aqui uma mancha cinzenta, quer dizer que falta aqui agora coisa, é fechar parênteses do print. Agora vou separar por vírgula para apresentar agora o valor da variável, novamente vírgula para acrescentar mais um pedaço de texto, mais um ponto neste caso, entre aspas, e fecho o parênteses do print. Ao carregar em Enter tenho aqui o valor aproximado de π é 4, não era 4 que eu queria, peço desculpa, era P, aquele não reconhecemos como o valor aproximado de π, cá está, 3.14159. Reparem que há aqui espaçamento antes e depois do valor da variável, portanto não temos que nos preocupar, como por exemplo em Scratch, para quem o conhece, em pôr um espaço aqui na finalização desta primeira porção de texto a seguir ao E. Acabámos de ver como se podem definir variáveis e que tipo de dados lhes ficam associados quando lhe atribuímos determinados valores. Para fazer a leitura ou introdução de dados através do teclado, utiliza-se a função de entrada input. Devemos ter em mente que os dados lidos por esta função são nativamente do tipo cadeia de caracteres ou string. Assim, ao pedir valores que se querem, por exemplo, numéricos, é necessário forçar o seu tipo. Vejamos. Para pedir ao utilizador a introdução de um número inteiro, como a sua idade, escreve-se, vou já atribuir aqui, dar um nome à variável, i igual a int, estou a dizer que quero que esta variável seja inteira, abre parênteses, input, agora aqui é que está a entrar o comando de entrada, digamos assim, e agora escrevo aqui um pedido, qual é a sua idade, por exemplo, mas para abreviar vou escrever simplesmente idade, 2 pontos. Idade, 2 pontos. Devo dar aqui um espaço para que a resposta não fique colada, digamos assim, ao pedido. Fecho este parênteses, estou a fechar o parênteses, estão a ver aqui 2 parênteses a azul, estou a fechar o parênteses do input e fecho o parênteses agora do int, da definição do tipo de dados que esta variável vai ter. A pergunta é feita, idade, ou o pedido é feito, idade, vou responder, por exemplo, 16, e se agora escrever e enter, eu vou ficar com o valor da variável apresentado. Poderia também fazer print e aparecia-me aqui 16. Se, por exemplo, me tivesse esquecido de referir que esta variável se quer inteira, eu ficaria com algo que era textual, o 16 não seria numérico. Estou aqui já a retirar int para verem o efeito. E neste momento, se eu responder 16 na mesma, parece que estou a dar exatamente a mesma resposta. Para o Python não é. O valor de i é 16 entre pelicas, que são 2 caracteres, 1 e o 6, e não um número inteiro, como eu pretendia. Se eu, por exemplo, quiser fazer alguma operação com esta variável, somar-lhe, por exemplo, 1, vai dar erro. Ainda não tinha referido, mas nós podemos fazer aqui na shell diretamente operações, por exemplo, 5 mais 6 igual a 11. Aquele i, sendo texto, não me vai permitir fazer esta conta, digamos assim, fazer esta operação. Mas se eu voltar novamente à situação inicial em que o i é inteiro, e vou na mesma pôr aqui 16, e agora fizer i mais 1, eu vou obter 17. Neste momento o i já é um número. Vamos ver agora alguns comandos de controle de Python. Comecemos com if, elif, else, que são um conjunto de comandos de controle condicional. Pode-se utilizar apenas um if para testar uma condição e, caso seja verdadeira, executar o conjunto de instruções que fica sob esse if. Pode-se utilizar um if com um else para testar uma condição e, caso seja verdadeira, executar o conjunto de instruções que fica sob esse if. Caso contrário, executar o conjunto de instruções que fica sob o else. É ainda possível realizar uma cadeia de testes de condições intercalando um ou mais elif entre o if e o else, como é o caso do programa que estamos a visualizar, que é meramente exemplificativo disto. É necessário ter alguns cuidados com a sintaxe destes comandos. As linhas do if, do elif e do else têm de terminar com 2 pontos. Mais o conjunto de instruções a executar sob cada um dos testes de condições
deve ter a devida indentação, normalmente um afastamento de 2 ou 4 espaços para a direita. Muitos editores de Python, como os das calculadoras gráficas ou o de Thonny, ajudam-nos nisto, mas é necessário estar atento. Vamos recorrer a estes comandos na tarefa que exploraremos mais à frente. Em termos de comandos de controle, temos ainda os ciclos for e while, que servem para criar rotinas repetitivas. Os ciclos for servem para executar um certo conjunto de instruções um número de vezes que é conhecido à partida, como, por exemplo, para gerar um determinado número de termos de uma sucessão. A sintaxe deste comando é a seguinte: for k in range n, conjunto de instruções. Este ciclo executa n vezes o conjunto de instruções sob o for, enquanto a variável k varia de 0 a n-1. A instrução range n, aqui utilizada, gera esta sequência de números inteiros. Os ciclos while servem para executar um conjunto de instruções um número de vezes que à partida não é conhecido, utilizando o teste de uma condição como critério de paragem. O conjunto de instruções é executado enquanto a condição é verdadeira. A sintaxe deste comando é a seguinte: while condição dois pontos e por baixo conjunto de instruções. Quanto a operadores matemáticos, estão disponíveis no pacote base de Python os 4 operadores aritméticos: a adição com o símbolo mais, a subtração com o símbolo menos, a multiplicação com o asterisco e a divisão com a barra direita. Temos ainda a potenciação com 2 asteriscos e o resto da divisão inteira com o símbolo de percentagem. Para utilizarmos outros operadores e funções, como por exemplo a raiz quadrada ou funções trigonométricas, temos de importar o módulo math. Para isso basta introduzir a instrução from math import asterisco no início de um programa em que este módulo seja necessário. Passemos agora à nossa tarefa. Voltemos às aprendizagens essenciais. Como já tivemos a oportunidade de ver, na coluna das ações estratégicas de ensino do professor, é dada uma sugestão que poderia originar a seguinte tarefa: cria um programa que permita determinar o número de votos que garante a maioria absoluta dadas as votações de 3 candidatos. E, integrando a extensão também sugerida nas aprendizagens essenciais, considerar ainda a seguinte alínea: acrescenta ao programa criado a funcionalidade de verificar se algum dos candidatos obteve maioria absoluta. Este novo pedido poderia constar logo no enunciado inicial. Se os seus alunos já tiverem tido algum contacto com Python, esta proposta de trabalho poderá considerar-se ajustada, mas numa fase inicial, como já mencionei, devemos começar mais devagar. Neste sentido, propomos uma tarefa baseada nestas sugestões que começa por apresentar um programa muito idêntico ao que consta nas aprendizagens essenciais. No ponto 1 da tarefa, pede-se aos alunos que descrevam em linguagem natural o algoritmo executado pelo programa apresentado. Aqui pretende-se que os alunos se apropriem do programa e o interpretem, preparando a realização do que lhes é pedido nos pontos seguintes. Vejamos já a resolução deste ponto. Tenho aqui o programa que está no enunciado já inserido no editor do Thonny. Pede-se ao aluno que o interprete, aos alunos que o interpretem, e temos logo para começar a definição de 3 variáveis. Basicamente são os votos ou as votações de cada um dos candidatos A, B e C, e depois a seguir a determinação do número mínimo de votos que garante a maioria absoluta. Aqui MA igual a int, entre parênteses vamos ter aqui uma operação que é a soma de todos os votos a dividir por 2, que basicamente é a determinação de 50%, tomamos a parte inteira e depois adicionamos uma unidade. E finalmente a apresentação deste resultado, print, número mínimo de votos que garante a maioria absoluta. E é isto que se pretende basicamente no ponto número 1. No ponto 2, pede-se aos alunos que alterem o programa de modo que este passe a determinar o número mínimo de votos que garante a maioria absoluta para 4 candidatos. Este pedido não acrescenta complexidade ao programa original, promovendo apenas o aprofundamento da apropriação do mesmo.
Vamos então aqui ao Thony e alteramos o que é de alterar. Bom, temos que acrescentar o número de votos, que eu vou definir como CD, candidato D, igual a, e agora podemos introduzir aqui um número qualquer, vou pôr, por exemplo, 253, poderia ser outro valor qualquer, e agora temos que, na fórmula de cálculo desse número mínimo de votos que garante a maioria absoluta, acrescentar na parcela, digamos, no termo que calcula o número total de votos, acrescentar o CD. C minúsculo, D, lá está a questão de começarmos sempre com outra minúscula as variáveis. E não é preciso fazer mais nada. Há pouco não executei o programa, vou executá-lo agora, aqui este. Portanto, este é o nosso segundo programa, estamos aqui no ponto 2. Carreguei em executar, ali no play, podia ter feito Ctrl+R, por exemplo, e conseguimos ver aqui na shell exatamente a única parte do programa que é visível, que é aquilo que é apresentado no ecrã através do comando print, que é o número mínimo de votos que garante a maioria absoluta, 439. Agora é uma questão de confirmarem com os 4 dados que aqui estão, mas em princípio deve ser feito, lá está a questão da depuração, que devemos sempre incutir nos nossos alunos quando estão a programar, de verificar que o programa está a fazer exatamente aquilo que é pretendido. Já agora, olhando para as votações de cada um destes candidatos, nenhum deles estaria em condições de ter a maioria absoluta, sendo que 439 é superior a qualquer um dos números que aqui temos como votação de cada um destes candidatos. No ponto 3 é solicitado aos alunos que alterem o programa original de modo que este peça a introdução do número de votos de cada candidato ao utilizador e que em seguida determine o número mínimo de votos que garante a maioria absoluta. Para concretizar este programa é preciso recorrer ao comando input e, portanto, é preciso previamente dar essa informação aos alunos, ou através de um guião, a que os alunos já tenham tido acesso, ou através de uma sugestão que apareça na própria tarefa. Vamos então ver aqui no Thony como é que se concretiza este pedido. Vamos voltar ao programa original e para isso eu vou desfazer o que fiz. Já agora tudo isto poderia ir sendo gravado através dali da disquetezinha, que agora já está esbatida, quer dizer que houve alguma gravação, ou através aqui do menu, da entrada do menu ficheiro. Mas eu vou voltar ao nosso programa original. E basicamente temos aqui só o candidato A, B e C, e depois o cálculo do MA para esta situação. O que aqui vamos introduzir é, digamos, retirar, eu vou só guardar estes valores para poder usar mais tarde, vou pô-los aqui em modo de comentário. Já agora fica aqui a nota de que sempre que começamos uma linha com cardinal, essa linha não é executada, é apenas um comentário, mas eu depois quero usar estes valores para ver que dá na mesma o que deu há pouco. Já agora vamos ter aqui à nossa vista qual é que é o número mínimo de votos que garante a maioria absoluta para aquelas 3 votações, 313. O que queremos fazer aqui é pedir o número de votos ao utilizador do programa e, portanto, vamos usar a tal função, o tal comando input, sendo que aqui queremos dados numéricos. Começamos por int, abre parênteses, input, abre parênteses novamente e agora aqui vamos escrever, por exemplo, o número de votos do candidato A, 2 pontos, espaço, fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses novamente, vamos vendo a associação entre eles. Vamos fazer exatamente o mesmo para os outros 2 candidatos, e aí eu posso usar aqui um copiar-colar, alterando depois o que é de alterar. CB vai ser igual a int input número de votos do candidato B e a mesma coisa para o C. E a fórmula de cálculo continua a ser a mesma e nada se altera, digamos, no resto do programa. Vamos então executar e agora vai surgir o número de votos do candidato A. Está aqui a piscar o cursor, está-me a pedir um número, vou escrever 270. Número de votos do candidato B, 153. Número de votos do candidato C, 201. Enter e a resposta
do programa é exatamente a mesma, porque está a fazer o cálculo com os mesmos números. Devemos testar com outros, vou só aqui fazer com números mais acessíveis, fiz novamente executar. Número de votos candidato A, por exemplo, 10, o B teria, por exemplo, 12, e agora vamos criar aqui uma situação em que há maioria absoluta para um deles, embora isso não seja determinado pelo programa, mas vamos ver, por exemplo, o candidato C a ter 25 votos. E o número mínimo de votos que garante a maioria absoluta, diz-me o programa, é 24. O candidato C, por exemplo, neste caso, iria ganhar. Vamos passar ao ponto seguinte da tarefa. No ponto 4, pede-se aos alunos que alterem o programa desenvolvido no ponto 3, de modo que, mantendo o seu objetivo e funcionalidades, verifique adicionalmente se algum dos candidatos obteve a maioria absoluta. Para concretizar este programa, vamos precisar de usar o comando if, elif, else, em rigor os comandos, são 3, que como o input há pouco deve ser do conhecimento prévio dos alunos ou então ser dada aqui alguma informação. Se for a primeira vez que vão usar, com certeza que tem que aparecer na ficha essa sugestão. Vamos então aqui para o Thony executar aquilo que é pedido. Vou manter o programa tenho neste momento, é só para acrescentar uma funcionalidade. A informação do número mínimo de votos pode ficar para o fim, mas pode também ser dada logo aqui. O programa funciona tão depressa que isto nem nos damos conta de quanto tempo é que demora a aparecer cada uma das informações no ecrã. E agora vamos então usar o if. E o que é que vamos verificar? Vamos verificar se o CA, portanto, o número de votos do candidato A, é maior ou igual a MA, portanto, ao número mínimo que ele tem que ter para ter maioria absoluta. E, portanto, CA maior ou igual, isto escreve-se naturalmente, escrevi menor ou igual, já está corrigido, não iria funcionar como estava, MA, vamos pôr 2 pontos, o comando if termina sempre com 2 pontos, como vimos há pouco. Quando eu carreguei em Enter, como usei os 2 pontos, ele vai-me dar logo a indentação certa, este afastamento inicial. E o que é que eu vou escrever? Se o candidato tiver mais votos do que o mínimo, ele obteve maioria absoluta. Vou escrever algo como, portanto, para já print, vai aparecer essa informação no ecrã, o candidato A obteve maioria absoluta com, e até vou dizer aqui o número de votos, fecho esta parte de texto, vírgula, ponho aqui os seus votos, CA, entre vírgulas, abro novamente aspas e termino com votos, ponto, fecha aspas e fecha o parênteses do print. Neste momento temos aqui já algo que vamos poder aproveitar para o que vem a seguir. Eu vou agora recuando, se eu continuar a fazer enters, por aqui abaixo eu vou ficando sempre com esta indentação. Não é o que eu pretendo, eu quero vir mesmo aqui para trás e até na linha de cima. Agora vamos pôr uma nova condição, e mais outra, como veremos. Elif, portanto, quero fazer um novo if, portanto, se não se verificar o que aqui escrevi, se é A maior ou igual que MA, eu quero verificar, vou aproveitar aqui para copiar texto, se CB é maior ou igual que MA. E vou querer escrever algo parecido na linha de baixo com o que já escrevi aqui. Viram-me selecionar, copiar e agora colar. E, portanto, vamos fazer print. O candidato B, agora estamos a referir-nos ao candidato B, obteve maioria absoluta com CB votos. E vamos continuando. Agora vou copiar mesmo 2 linhas, porque para o candidato C vamos fazer exatamente o mesmo. Elif C maior ou igual a MA, print, o candidato C obteve maioria absoluta com CC votos. Só falta uma situação, que é de nenhum deles ter conseguido obter maioria absoluta. E para isso já não preciso de um elif, porque eu não vou estabelecer nenhuma outra condição, é uma daquelas 3, ou aquilo que queremos agora, que é nenhum ter obtido maioria absoluta. Mais uma vez, else também precisa dos 2 pontos. Quando eu faço Enter, fico logo com a indentação certa. Se eu, por acaso, me distrair de alguma maneira e vier para o início da linha, convém, por exemplo, com a tecla Tab, posicionar-me no alinhamento
das outras instruções que estão debaixo do if e dos elifs. E no else eu vou escrever simplesmente print. Agora já não vou copiar, o texto já é bastante diferente. Nenhum dos candidatos obteve maioria absoluta. Ponto final, fecha aspas, fecha o parênteses e está feito. Vamos executar. Espero que corra tudo bem. Até agora sim. Vamos até usar o exemplo de há pouco. Já não me lembro bem, 10, 12 e 25. Terá sido isso? Vamos ver. O número mínimo de votos que garante a maioria absoluta é 24. O candidato C obteve maioria absoluta com 25 votos. Para verificar se o nosso programa está a funcionar convenientemente, claro, devemos fazer mais testes. Fizemos apenas um teste, funcionou, ficámos satisfeitos, mas devemos ter a preocupação de fazer mais testes e de promover esta preocupação nos nossos alunos. Está-se aqui a falar da depuração, que é uma prática muito importante no pensamento computacional e às vezes deixamos-la para o fim, deixamos-la para segundo plano, mas ela tem também o seu papel de grande importância, de grande relevo. Finalmente, no ponto 5, pede-se aos alunos que alterem o programa desenvolvido no ponto 4, considerando o número de candidatos que é pedido ao utilizador, tal como o número de votos de cada um. Este último programa reveste-se de uma complexidade que poderá não ser adequada à generalidade dos alunos numa fase inicial. Há, portanto, que ponderar a sua integração na tarefa. Voltemos então aqui ao nosso editor. Já tenho aqui o programa, não vou estar aqui a desenvolvê-lo, vou explicá-lo. Basicamente, começamos por definir uma variável que vai ser, neste caso é o n, podia ser outra qualquer, que vai ser o número de candidatos, e portanto vamos pedir o número de candidatos ao utilizador. Portanto, podem ser 3, 4, o que o utilizador entender. A seguir vamos criar uma lista, e ainda não tínhamos, a não ser teoricamente falado disto, a que vamos chamar votos. Para já essa lista vai começar vazia. Uma lista representa-se entre parênteses retos e vai estar aqui vazia, não tem conteúdo absolutamente nenhum. E depois vamos usar um ciclo for, que já falámos, for cap in range n, que vai fazer com que as instruções que estão sob o for se repitam n vezes. E neste caso vamos pedir n vezes o número de votos de cada um dos candidatos. Por cada vez que esta instrução é executada, a lista votos é acrescentada desse número, ou seja, usamos aqui uma função que é o append, vamos associar mais um elemento à lista, portanto vamos preenchendo a lista com o número de votos de cada um dos candidatos e a lista vai ficar exatamente com o comprimento n, que é igual ao número de candidatos. A seguir vamos calcular o número mínimo, portanto o número de votos que é necessário para se ter maioria absoluta, para se obter maioria absoluta. E a instrução aqui é muito simples. Há pouco estávamos a usar CA mais CB mais CC, aqui basta usar sum de votos, ou seja, a soma de votos da lista. E, portanto, esta função soma todos os votos da lista, divide por 2, toma-lhe a parte inteira e adiciona-lhe 1, ou seja, está a determinar 50% mais um dos votos, em número inteiro, digamos assim, e depois vai informar o utilizador do número mínimo de votos. Esta instrução já estava nos outros programas e vai verificar, vai determinar, melhor dizendo, qual é que é o máximo das votações que estão na lista de votos. E isso faz-se com, estou a usar aqui o mesmo nome para a variável max e a função max. Max de votos dá-me o número máximo de votos dessa lista. E depois vou verificar qual é que é a posição da lista, que é para saber qual é o candidato que tem o número máximo de votos. A posição da lista, através aqui do ponto index, com o nome da lista, ponto index, ver onde é que está o máximo. E assim determinei qual é o número máximo da lista, ou seja, a votação maior e de que candidato é que ela é. E a seguir vou simplesmente verificar, e aqui só com um if e depois um else, vou verificar se o candidato tem um número de votos, se aquele máximo que foi determinado é maior do que o número mínimo de votos que é necessário para ter maioria absoluta. A partir daí, verificando-se a condição,
vamos escrever que o candidato de ordem P+1, e aqui temos que acrescentar porquê, porque aquela função range, como há pouco referi, varia entre 0 e n-1. Começa no 0. Eu não quero ter aqui o candidato 0, quero ter o candidato 1, portanto vou ter que pôr sempre um pontinho à frente. Obteve maioria absoluta com o seu número de votos, que é o valor que está na lista. A maneira de dizer um valor que está na lista é votos e depois entre parênteses a posição da lista, que já tínhamos determinado antes. Else, ou seja, se não se verificar aquela condição, vamos ter nenhum dos candidatos obteve maioria absoluta. E assim terminamos a exploração da nossa tarefa. Vimos, através desta proposta de trabalho, uma forma de dar corpo a uma das ações estratégicas de ensino do professor sugerida nas aprendizagens essenciais, que se suporta numa das ideias-chave que está na sua gênese, o pensamento computacional. Um dos aspectos que devemos manter sempre em mente é que a programação em Python deve ser encarada como uma ferramenta para potenciar a resolução de problemas, no caso apresentado, relativos ao método eleitoral da maioria absoluta. E para que os nossos alunos não se sintam perdidos, nem nós, devemos começar por trilhar este caminho com pequenos passos, promovendo a apropriação da linguagem através da proposta de criação de programas simples ou da utilização dos mesmos para análise e alteração. Obrigado por estar desse lado. Esperamos que tenha apreciado este webinar da equipa Matemática 360, constituída por José Carlos Pereira, Pedro Pimenta e por mim, Carlos Andrade. Esperamos ainda que o mesmo lhe seja útil, nomeadamente para o apoiar na utilização deste tipo de recursos em que a tecnologia e, em particular, a programação está presente. Conte connosco. Trabalhando em equipa, podemos fazer a diferença na aprendizagem dos nossos alunos. Até breve.